Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos Big Shooters! Hoje estamos nós dois aqui, Vavo e Guilherme Pinheiro. Para quem não assistiu na semana passada, MM, Marcel Isidoro, ele comunicou o seu desligamento desligamento parcial como um apresentador do Big Shot Pod. Afinal, ele tem muitos filhos, né? Ele é um cara muito ocupado. Então ele alegou falta de tempo devido ao excesso de tarefas no dia a dia. Eu não canso de tirar sarro disso, né? Porque quem tem filhos somos nós, eu e o Gui, e é o Marcel que está com falta de tempo. Mas isso é bom, quer dizer que o rapaz está trabalhando, certo? E ele não está mais entre nós, mas logo mais... Ele não morreu, tá, gente? Enfim, ele não está nesse momento entre nós. Mas logo mais ele volta para fazer algumas aparições esporádicas aqui no nosso podcast que ele cofundou. Na verdade, ele fundou, né? Ele é o fundador do Big Shot Pod. Eu e o Gui somos apenas convidados dele, amigos que gostavam de basquete. Então, eu, Vavo, e ao meu lado, Guilherme Pinheiro. Olá, ainda bem que o Marcel tá trabalhando, como sócio dele na Ampere, se ele tá trabalhando, eu tô trabalhando, então estamos todos felizes. Sobre o podcast, de fato, o Marcel, ele é meu amigo e sócio há muitos anos, amigo do Vavo, ele que juntou a gente. Eu conheci o Vavo no dia da primeira gravação. Você vê que coisa, né? A gente se conheceu no dia da primeira gravação, estamos aqui no episódio 101 agora. Mas é legal, né? Porque o Marcel, que não é um cara que acompanhava basquete, tinha dois amigos que acompanhavam basquete, falou, vou fazer um podcast de basquete. E aí estamos aqui. Tem um detalhe do Marcel, que a gente tem um grupo no WhatsApp que trata de outro assunto, e nesse grupo a gente cogitou fazer uma reunião via Zoom. E aí o Marcel respondeu, putz, galera, não dá, tô aqui na praia e aqui a internet não pega direito. Se esquecendo que eu faço parte desse grupo e do Big Shot Pod também. Então, essa alegação que ele está tendo muito trabalho, que ele fala aqui no Big Shot Pod, lá no outro grupo que trata de outro assunto, ele tá na praia e não pode fazer reunião. Entendeu? Então, algumas coisas se contradizem, ele esquece que tinham pessoas em comum, mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente aceita as alegações. Ele tá lá também aproveitando que a irmã dele, que mora fora do país, conseguiu vir para o Brasil, e aí ele tá lá, enfim, ele não viu ela acho que o ano todo, né? Tá a família toda lá, então eles estão lá descansando. É justo. Nós que somos trabalhadores da podosfera e do basquete, que estamos aqui toda semana. Aliás, semana que vem a gente ainda não tinha, mas possivelmente teremos uma folga, né, Vavo? Voltamos folga. A temporada começa amanhã, hoje é segunda-feira, dia 21, a temporada começa amanhã. Hoje à noite também teremos o nosso draft da Liga de Fantasy, às 9h30 e da noite, na segunda-feira. Amanhã começa a temporada. E aí a gente volta, então, já em 2021. Tava conversando com o Vavo antes de gravar o programa. A gente hoje tem a previsão das divisões Central... Não, perdão. Southwest e Atlântico, né? Sudoeste e Atlântico. A gente então vai fazer as previsões como a gente fez nas 2 semanas anteriores. A gente ia também dar os nossos palpites para os prêmios individuais, mas isso a gente vai deixar para a semana que vem. Não são essas 2 semanas que vão fazer diferença nos nossos votos. Acredito, eu estava pensando ontem nesses prêmios e tal. E aí a gente então volta já em 2021 com os nossos palpites para prêmios individuais e com as nossas percepções iniciais da temporada, né? Exato. E então, antes de partir para Southwest e Atlântico, temos considerações iniciais. Ambos temos, então Guilherme tome a frente e depois eu faço as minhas. Não, primeiro eu acho que finalmente a extensão contratual que todos estavam esperando, que todos estavam na dúvida se ia sair ou não, de um jogador extremamente importante para as pretensões de finais da NBA, saiu, né? Ontem, Kyle Kuzma assinou a extensão de 3 anos com o Lakers, e é óbvio que é uma piada, estou falando de Giannis Antetokounmpo, que finalmente assinou o Supermax com o Milwaukee Bucks. Estão 5 anos, 220 milhões, né? 228, se eu não me engano. 228, o maior contrato da história da NBA. Ele com uma opção
do Giannis, player option, né, para o último ano dessa extensão. Então, essa extensão começa o ano que vem. Então, pelos próximos 5 anos, ele está garantido não, ele está vinculado ao Milwaukee. Eu fiz essa ressalva de não estar garantido, estar vinculado. Por quê? Porque a gente sabe que na NBA as coisas são muito rápidas, as coisas acontecem de forma muito repentinas, então a gente sabe que daqui 3 anos, se ele não estiver satisfeito com os rumos que a franquia estiver tomando, ele pode pedir para trocar. E o que a gente tem visto, como no caso do Paul George com o Oklahoma, ele tinha acabado de assinar o contrato novo de 4 anos, foi trocado para o Clippers, enfim... A gente tem visto isso, os times costumam acomodar os desejos das superestrelas, até porque eles sabem que isso pode impactar na habilidade dos times de trazerem novas superestrelas nas off-seasons subsequentes. Então, destacando também, já tivemos na semana passada a extensão contratual do Paul George, né? Que assinou também mais 5 anos, mais 4 anos com o Clippers, além desse ano. Ontem também foi anunciada a extensão do Kyle Kuzma, como eu fiz a piada no começo, que eu achei um valor decente, porque é um valor que ele é um jogador que contribui em diferentes momentos do jogo, em diferentes posições, que está em evolução defensiva, que se precisar dele para ser um pontuador, um terceiro pontuador do time, muitas vezes ele consegue oferecer. E eu acho que é um contrato, principalmente agora, se o Lakers quiser trocar o Kuzma na próxima off-season, os times agora sabem quanto vai custar, porque tem muito isso, né? O jogador ser trocado antes da extensão dele, os times apostam nisso e aí o cara pede uma extensão muito alta depois, e aí você tem que lidar com a restricted free agency, que muitas vezes é uma situação desconfortável. Então, para o Lakers é um contrato que tem um valor legal agora e também pode ter um valor no futuro para trocar. E também, além disso, saiu anunciada sábado a extensão do Rudy Gobert, que não foi a extensão de Supermax, mas também não foi a extensão de Max normal, ela foi uma coisa intermediária. É o maior contrato já pago para um pivô na história da NBA. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas, porque eu acho que você vai ter um valor muito alto comprometido com um pivô, que é um cara que eu não acho que ele pode ser a segunda opção ofensiva. Ele não pode ser o segundo melhor jogador de um time que espera ser campeão. Eles estão apostando muito então na dupla Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Eu acho que o caso até do Rudy Gobert é um contrato que vai ser difícil, por exemplo, ele ser trocado no futuro. Eu acho que uma das coisas que eu acho que o Clippers fez bem no começo da temporada, na extensão do Paul George, é que o Paul George, com todas as críticas que a gente fez à atuação dele nos playoffs e tal, ele é um wing, né? Ele é um cara que te oferece muitas coisas, tanto na defesa quanto no ataque, e aí daqui 2 anos, se por acaso o projeto do Clippers deu errado, ainda que ele tenha mais 3 anos de contrato no máximo, ele é um contrato que dá para ser trocado. Agora, no caso do Rudy Gobert, ele é um pivô, e eu não sei até onde um pivô você vai ter interesse dos outros times de trocar por um pivô com um contrato tão alto, né? E aí, só para terminar essa minha primeira intervenção, você vê como são as coisas, né? A free agency de 2021 supostamente seria uma free agency extremamente movimentada, com a presença de muitos nomes importantes, muitos jogadores de nome. E agora, quer dizer, Anthony Davis poderia estar, não vai mais estar. LeBron James poderia estar, não vai mais estar. Paul George poderia estar, não vai mais estar. Rudy Gobert poderia estar, não vai mais estar. Então, quer dizer, você basicamente agora o único que ainda não assinou é o Kawhi Leonard. Porém, depois de tudo que ele fez para jogar na Califórnia, que é o estado natal dele, ele é de San Diego, acho muito difícil que ele não assine, não renove com o Clippers. Eu não sei se ele vai fazer isso durante a temporada, eu acho que não. Eu não sei nem se pode pelas questões contratuais, eu não sei se ele tem que esperar bater
a free agency, que ele tem uma opção do jogador, mas o que eu acho é que no pior dos casos, a única coisa que ele vai fazer é optar por se tornar um free agent e assinar um novo contrato com o Clippers. Não vejo ele mudando, porque dessa vez eu não vejo ele... Não tem uma estrela disponível para que ele se junte a essa estrela em outro time, entendeu? Não vejo essa situação, a não ser que realmente aconteça algo muito errado com o Clippers nessa temporada, o que também não acho que apesar do Lakers ser considerado favorito, eu ainda vejo o Clippers como um dos favoritos no Oeste. Então, você vê, a free agency que teria tudo para ser um espetáculo, agora ela ficou esvaziada, né? O contrato do Rudy Gobert, então, só porque tu não falou, 5 anos, 205 milhões. Ele estava elegível para os mesmos 228,2 do Giannis, que seria o Supermax, porque ele se enquadra na característica do Supermax, que é um monte de características que a gente já citou aqui: jogador do 8º ao 10º ano, draftado pela franquia ou trocado durante o contrato de rookie, MVP, 2 vezes nos All-NBA Teams nos últimos 3 anos, 2 vezes jogador de defesa do ano nos últimos 3 anos, que é o caso do Rudy Gobert. Mas o Utah Jazz achou que, enfim, não só o Utah Jazz, acho que a NBA inteira concluiria que o Rudy Gobert não é um jogador de Supermax. Mesmo assim, ele foi muito bem pago, 205 milhões por 5 anos. Então, o time, que nem o Gui falou, está investindo neste duo de Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que vem vindo relativamente bem nos últimos anos, mas realmente nessa Conferência Oeste carregada vai ser difícil, até porque vai ser difícil achar espaço para um terceiro grande jogador devido a esses grandes salários já comprometidos na folha salarial. Meu destaque inicial é porque tivemos a pré-temporada da NBA, que já se encerrou, e eu acho que agora é aquele momento em que a gente tira conclusões completamente precipitadas do que aconteceu devido a amostras pequenas. Eu queria então falar os líderes da pré-temporada, só pra gente achar que vai acontecer alguma coisa baseado em algo que não dá pra basear. Mas é assim, ó, líder de pontos da pré-temporada, Zion Williamson, 28,5 pontos por jogo. Segundo, Christian Wood, 27 pontos por jogo, em um jogo, mas enfim. O Christian Wood tem praticamente 40 pontos por 36 minutos em quadra. Conclusões precipitadas: Zion Williamson, líder em pontos, líder em rebotes, Nikola Vucevic, 12,5 por jogo. Líder em assistências, Ja Morant, seguido de Goran Dragic, Lonzo Ball. Líder em tocos, Hassan Whiteside. O Vira e mexe, ele ganha aí tocos na NBA, né? 6 tocos em 2 jogos, média de 3. Líderes em roubos de bola, Devin Vassell, o rookie de San Antonio, Theo Pinson, do New York Knicks, e Davis Bertans, que tipo, não é nada defensor. 3 por jogo, e o Devin Vassell conseguiu em 3 jogos, 9 roubos de bola em 3 jogos. E o jogador que mais jogou minutos, sabe qual foi, Gui, nessa pré-temporada? Tanto em total quanto na média de minutos por jogo? Talen Horton-Tucker. Não, quase. Não? Ele jogou muitos minutos. Mas tem um cara que jogou mais minutos que ele. Ele foi o segundo? Não, em média não, deixa eu ver em total, talvez em total. Em média ele não tá no top 5. Não. Já foi citado no episódio de hoje. Kyle Kuzma. Kyle Kuzma. Não, ele jogou bastante. O Lakers, eu sabia que era alguém do Lakers, porque o Lakers, o que aconteceu? O South Bay Lakers, que é o time da G-League, da franquia, não vai disputar, eles vão fazer uma bolha da G-League. E alguns times, eu sei que o do Boston também não vai, alguns times não vão disputar. Então, todos aqueles contratos de Exhibit 10, que são esses jogadores que vêm pro camp e depois acabam se juntando ao time da D-League, o Lakers assinou com alguns, mas depois já dispensou esses jogadores. Então, o Lakers só tinha o elenco do time principal, mais os two-way players, o Kostas Antetokounmpo e o Devontae Cacok. E aí o que acontece é que, como o Lakers poupou muita gente na pré-temporada, porque a temporada acabou há menos de 2 meses e meio, teve jogos que, por exemplo, teve um jogo que o Talen Horton-Tucker jogou 41 minutos. O Kuzma, do Horton-Tucker, eles foram jogadores, eles jogaram bastante. Quem mais que jogou? O Harrell jogou todos os jogos.
Enfim, teve alguns jogadores do Lakers que tiveram que jogar porque simplesmente o Lakers não tinha... Tava poupando o LeBron e Anthony Davis, que jogaram só contra o Suns, no terceiro e quarto jogo, e jogaram só o primeiro tempo. Então, alguns jogadores acabavam jogando muitos minutos, entendeu? Kyle Kuzma, 135,7 minutos, que dá 33 e pouco por jogo. Taylor Horton Tucker, 126,6 minutos. E o Anthony Davis foi o jogador que mais pontuou em uma partida, 35 pontos. Horton Tucker foi o segundo, 33 pontos. Temos várias estatísticas boas. LeBron, 8 turnovers, foi o recorde de turnovers em um jogo. Sabe quanto o aproveitamento do Anthony Davis de 3 pontos na pré-temporada? 85, 86%. Eu acho que é um bom aproveitamento. Não, né? teve um jornalista que tweetou assim: Anthony Davis ficou com 85,6% de aproveitamento em 3 pontos. Se ele mantiver essa média, vai ser muito bom para os Lakers. Aí todo mundo, sério? Não me diga. Irônico. Ele tava sendo irônico, claro que era uma piada, né? Ele não tava falando isso sério. É o Trevor Lane, esse cara, ele é um cara que cobre o Lakers para um dos veículos especializados em Lakers. O Lakers, aliás, na pré-temporada, chutou tipo coisa de 50 e tantos % de 3 pontos. Contra o Clippers no primeiro jogo, o aproveitamento no jogo foi de 72% de 3 pontos. Tipo, e não é que chutou... 8 bolas e acertou 7. Não, foi tipo um número absurdo, assim. Sabe quem bolas... foi o melhor arremessador de 3 pontos da pré-temporada? 100% de aproveitamento, 5 de 5. Jeff Teague pelo Boston Celtics. Tem vários jogadores com 100%, né? Porque a amostra é muito pequena, mas dentre eles o que mais acertou foi o Jeff Teague. 100%, 5 de 5. Olha aí. Enfim, esse é um momento que a gente faz umas conclusões precipitadas. Eu acho muito bom esses momentos. Tem um vídeo no Boom Shakalaka que eu faço sempre, que é a NBA depois de uma semana, que eu dou todos os prêmios da temporada depois de apenas uma semana. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, né? Olha no Big Shot Pod daqui. Olha isso aqui, ó. Offensive rating, o melhor offensive rating. Marcus Howard no Nuggets, 276,1. Ou seja, para cada 100 posses de bola, o Nuggets faz 276 pontos com o Marcus Howard jogando. Eu não sei quem é. Mas enfim, são conclusões precipitadas baseadas em amostras muito pequenas. É isso. A gente... Eu gosto muito da pré-temporada, porque... E infelizmente dessa vez a pré-temporada foi reduzida, aliás. Porque é um momento que a gente faz essas conjecturas absurdas, às vezes absurdas, né? Eu falei aqui semana passada que eu falei do Taylor Horton Tucker, que foi muito bem. Enfim, tem algumas coisas que a gente vê que a gente não sabe se vão ser reais ou não. Ao mesmo tempo, tem coisas que a gente sabe que vão ser reais. Por exemplo, o Horton Tucker ganhou minutos na rotação do Lakers. Ele não vai ser o jogador que vai jogar 30 minutos por jogo como ele jogou na pré-temporada, mas ele acabou cavando um espaço dele na pré-temporada, na rotação do Lakers. Do mesma forma, falando do seu time, que a gente vai falar daqui a pouco, cara, o Christian Wood, ele jogou muito bem, e eu acho que... Em um jogo, calma. Não, então, mas eu acho que, por exemplo, desde que o Harden está no Rockets, ele nunca teve 2 pivôs, 2 big men, se você não quiser chamar o Christian Wood de pivô, tão talentosos como o Christian Wood e o DeMarcus Cousins. Temos as ressalvas de que depende se o DeMarcus Cousins vai aguentar jogar a temporada toda, etc. Tem, mas se o Harden de repente tiver um pouquinho de paciência, pode ser alguma coisa, entendeu? Tem muita coisa que... Eu acho isso uma extrema ofensa à grande dupla Dwight Howard e Josh Smith, mas tudo bem. Gente, a gente sabe que o Dwight Howard de 2013... pra frente já não era o Dwight Howard que jogou no Orlando Magic, né? O que jogou no Lakers na primeira vez já não era mesmo esse mesmo Dwight Howard por conta de lesões, etc. Então, enfim, tem algumas coisas que a gente vê na pré-temporada que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Eu acho isso absolutamente natural. É diferente, por exemplo, do que acontece quando esse ano não teve a Summer League, né? Que tem um monte de rookie que arrebenta na Summer League, você fala, nossa, esse cara vai chegar lá e vai explodir, aí não é bem assim, né? Tá aí o Kyle Kuzma pra provar, né? Vamos para os times? Vamos para os times, então vamos começar pelo leste, né? E deixar o oeste para depois, como sempre. Porque normalmente o oeste é mais interessante e as pessoas não largam um episódio no meio. Essa é a nossa teoria. Então vamos lá. Primeiro time da ordem alfabética da NBA inteira. Atlanta Hawks. Atlanta Hawks foi um time que se movimentou bastante
certo? Foi um time que contratou free agents, foi um time que draftou numa posição boa. Então vamos abrir aqui as transações do Atlanta Hawks para ver o que eles, para reconstituir tudo que eles fizeram desde o início. O Atlanta Hawks, primeiramente eles assinaram com o Rajon Rondo, né? Que teve uma boa passagem aí nos playoffs, como sempre, pelos Lakers no último ano, na verdade, campeão. O Atlanta Hawks, ele trouxe o Danilo Gallinari de OKC, foi um sign and trade, né? Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Não, o Gallinari não. O Gallinari foi free agency. Não, tá aqui, ó. Trocou uma segunda escolha de 2025 não lembro, para não, o OKC não. pelo Danilo Gallinari e cash. É porque... E o OKC recebeu a trade exception para poder fazer a troca, né? Não, mas isso acontece muito na NBA. Os times anunciam um negócio e aí eles conversam depois para ver se tem como transformar num sign and trade para facilitar para todo mundo. Às vezes facilita mais para um lado, mais para outro, mas em geral é melhor fazer um sign and trade. E aí, então... isso acontece, por exemplo, quer ver, por exemplo, que eu tô tentando lembrar de o Christian Wood foi assim, né? O Rockets anunciou primeiro e depois fez o sign and trade. O Gordon Hayward, o Charlotte assinou e assim, 10 dias depois que eles transformaram no sign and trade. Demora um pouco, entendeu? Que mais? Então, eles no draft eles pegaram o Onyeka Okongwu na sexta colocação, que é um ala pivô. Vai disputar a posição ali com Capela. Capela tinha chegado no meio da temporada passada e ainda não tinha estreado. Começou a jogar agora. Uhum. Assinaram com o Bogdan Bogdanovic, depois que não deu certo a troca dele entre Milwaukee e Sacramento. Ele acabou assinando como free agent restrito. O Sacramento Kings não cobriu a oferta, que foi 4 anos e 72 milhões, se não me engano. Assinaram com o Solomon Hill como free agent, que estava no Miami Heat, estava nas últimas finais da NBA. E assinaram com o Chris Dunn, que estava no Chicago Bulls também como free agent. Então eles ficam com um elenco de aproximadamente, vamos lá, além do Gallinari e do Bogdanovic, do Clint Capela que eu falei, eles têm o Tony Snell, eles têm o DeAndre Hunter, eles têm o Trae Young, eles têm o Cam Reddish, John Collins, Kevin Huerter, aí o Bruno Fernando, Brandon Goodwin, enfim, são esses os jogadores do Atlanta Hawks. Um time muito diferente do ano passado, que as pessoas estão com boas perspectivas para esse ano. Já várias pessoas já estão cravando que é o favorito ali para pegar uma das últimas vagas. O que falar deste novo Atlanta Hawks? Então, de novo, eu já falei isso aqui, acho que há 2 ou 3 programas atrás. As pessoas têm essa tendência, a mídia tem essa tendência de... Enfim, a mídia parece que a gente não faz parte. Eu sei que a gente não é grande mídia, mas se a gente está aqui fazendo 101 programas, de certa forma a gente é parte disso. Tem essa tendência de... o time que contrata muitos jogadores é visto como um time que melhorou e tal. Eu não sei se você viu... alguma coisa do Atlanta nesses jogos de pré-temporada, e de novo, pré-temporada tem todas aquelas aquele pé atrás que a gente precisa ter, mas eu não gostei do que eu vi do Atlanta na pré-temporada. Eu vi o jogo contra o Memphis, que o Atlanta até ganhou, mas ganhou no final, depois de que já não estavam mais os titulares do Memphis, etc e tal. Eu não gostei do Atlanta, o que não significa que o time vai ser horrível na temporada. Eu só acho que eu ainda não consigo enxergar o Trae Young como um jogador que você constrói o time ao redor dele. A comparação do Trae Young sempre foi... As pessoas fizeram essa comparação com o Steph Curry. Eu não acho que ele seja o Steph Curry. Eu acho que ele é um ótimo chutador de 3 pontos. Eu acho que ele tem muitas qualidades ofensivas, porém... ele ainda é uma lástima na defesa, pior do que o Curry foi. Eu acho que o Atlanta tem uma série de... Tirando o Trae Young, que é um ótimo jogador, com potencial para ser excelente, eu acho que o Atlanta tem muitos jogadores cujo potencial é de ser bons jogadores. E então... Quando você olha o Gallinari com 3 anos de contrato, o Bogdanovic com 4 anos de contrato, o Capela com mais 3 anos de contrato, o Rondo com 2 anos de contrato, você draftou o Okongwu, o Reddish tem mais 1 ano de contrato garantido, depois mais 2 que é opção do Hawks. Mas quer dizer, o núcleo é meio esse, né?
E aí, a não ser que um desses jogadores mais jovens, tirando o Trae Young, quer dizer, o Reddish, o DeAndre Hunter, o próprio Kevin Huerter, a não ser que um desses jogadores dê um salto que seja além do que se espera deles, eu não sei o que esse time do Hawks vai ser, entendeu? Então, não acho que esse time do Hawks está pronto para brigar lá em cima do leste, e ao mesmo tempo, por conta dessa off-season, não sei, a não ser que haja uma troca, e aí as trocas, quer dizer, só o universo, é um universo de possibilidades, não vejo até onde, não vejo como esse time pode melhorar muito além disso. Você vai depender muito do desenvolvimento desses jogadores. Não acho que o Trae Young seja um jogador que você fala, vou construir meu time inteiro para ele ser o melhor jogador e ser campeão com ele. Não acho que o Trae Young seja... Posso estar errado, claro, mas não acho que ele seja esse jogador. Então, eu acho que ao mesmo tempo que o Hawks melhorou nessa off-season, eu vejo o time, de certa forma, meio entalado agora nesse lugar até os próximos 2 ou 3 anos. O Hawks tem aquela questão, né? Que ele conseguiu contratar tantos jogadores com salários relativamente altos, no caso do Gallinari, do Bogdanovic e também do Capela, que veio na última temporada, e até do Tony Snell, 12 milhões, porque o seu melhor jogador, ele ainda está no contrato de rookie. O Trae Young ganha 6,5 milhões nesse momento, ele ocupa 6,5 da folha salarial. Então, no caso, logo mais eles vão ter que dar essa extensão para o Trae Young, possivelmente uma extensão parecida com a que jogadores como o De'Aaron Fox, o Donovan Mitchell, enfim, receberam recentemente. E aí ele vai começar a ocupar um espaço bem maior na folha salarial. E realmente, isso faz com que o elenco fique muito apertado devido a esse comprometimento um pouco mais longo, talvez, do que deveria, com jogadores como o Gallinari, que já tem 32 anos, então ele assinou por 3 anos, vai ficar até os 35, o Bogdanovic vai ficar até os 32, o Capela vai ficar até pelo menos os 29, Tony Snell é o último, é só esse ano, mas enfim. O Rajon Rondo vai ficar até os 35, então realmente pode ficar um pouco complicado tentar dar uma melhorada. Eles podem precisar melhorar esse elenco e meio que não ter como logo mais por causa disso. John Collins também vai precisar vai precisar assinar a extensão logo mais, né? Então vamos ter que ter os dois melhores jogadores do último ano, que é o Trae Young e o John Collins, logo mais vão precisar assinar a extensão. E aí talvez esses novos salários, que são altos, mas não tão altos, né? O mais alto é 19,5 do Gallinari, não é que tem salário de 30, 35, 40 que nem os outros times. Mas pode ficar um pouco apertado no futuro se eles talvez tivesse a condição de pegar alguma estrela que vai estar pipocando aí e não vão conseguir por causa disso. O Trae Young... Você citou... Vavo, você citou o John Collins e eu esqueci de mencionar o John Collins. É um bom exemplo o que você citou, porque eu acho que o John Collins vai ser trocado nessa temporada. E aí, essa que é a questão. A não ser que ele assine uma extensão hoje, que é o último dia que ele pode assinar, a extensão de rookie você tem até um dia antes da temporada para assinar. A não ser que ele assine uma extensão hoje, qual que é o grande perigo para o Atlanta? Os times que eventualmente se interessarem pelo John Collins não sabem quanto ele vai custar na próxima off-season. Então, se você troca por ele agora, o contrato dele é de 4 milhões e 137 milhões para essa temporada. Só que, se ele tiver uma temporada, ele pode custar 20, entendeu? Então, por que pro Lakers a extensão do Kuzma foi boa? Porque 3 milhões é um salário... médio na liga, é um salário que você consegue trocar na liga, e agora, se o Kuzma tiver a melhor temporada da carreira dele, vai ser bom pro Lakers, porque ele significa que ele vai superar, em termos de custo-benefício, o valor do contrato dele, e depois, no futuro, fica muito fácil pro Lakers trocar, entendeu? Então, por isso que agora essa situação de John Collins não é muito boa pro Hawks, que eu acho que ele vai ser trocado essa temporada. Olha, eu confiei nele, que na Liga de Fantasy do canal Bandeja que eu entrei, eu draftei ele relativamente alto, o John Collins. Porque o Hawks vai estar carregado de jogadores nessas posições, né? Tem o Capela, tem o Onyeka Okongwu, tem o John Collins e tem o Gallinari, que vem sendo um power forward recentemente. Então tu tem, teoricamente, 4 jogadores para 2 posições, né? Mas eu fui confiante no John Collins e draftei ele alto lá. Não sei se deveria ter feito isso, mas eu fui. Bom, Atlanta Hawks. Mais alguma consideração sobre o Atlanta? Não, acho que cobrimos bastante. Falamos de Atlanta Hawks. Então agora o próximo time na nossa ordem alfabética dos times da divisão do Atlântico é o nosso querido Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, talvez a principal movimentação dele, todos ficamos sabendo,
foi a assinatura que virou um sign and trade pelo Gordon Hayward, por um valor questionado por muitas pessoas, né? 4 anos, 120 milhões de dólares, o que tornou ele o terceiro jogador da história da NBA a assinar múltiplos contratos com salários acima de 30 milhões de dólares, sabia? Apenas o terceiro jogador da história da NBA. Eu acho que os outros são o LeBron e o Durant, mas não tenho 100% de certeza. Mas ele foi o terceiro jogador a assinar o contrato cujos salários são iguais ou acima de 30 milhões de dólares. 2 contratos, né? Será que era por times diferentes? Porque agora, pensando aqui, mais jogadores assinaram mais contratos por cima de 30 milhões. Talvez eu tenha lido errado. Mas o do LeBron deve ser também, né? Porque ele jogou no... Eu não sei, ele jogou no Cleveland, jogou no Heat, aí ele voltou pro Cleveland e depois o Lakers, então... Agora eu tô na dúvida se são times diferentes, mas enfim. A principal movimentação, então, foi a chegada do Gordon Hayward, que foi um sign and trade que envolveu um monte de trocas de segunda rodada e o Boston ficou com a trade exception para usar se necessário. E via draft, obviamente, foi o LaMelo Ball, terceira escolha no draft. Fora isso, não teve nada de muito especial no Hornets. Eles draftaram também o Vernon Carey Jr., que é um pivô que o Gui falou bem dele aqui bastante. Eles reassinaram com o Bismack Biyombo. Então, o elenco do Charlotte Hornets com os jogadores da temporada passada fica Gordon Hayward, Terry Rozier, segue lá, Cody Zeller, LaMelo Ball, que nem eu falei, Malik Monk, PJ Washington, que veio de uma temporada boa, Miles Bridges, que veio de uma temporada boa, aí o Bismack Biyombo, que eu falei, o Devontae Graham no último ano de contrato, 1,6 milhões, e eles vão ter que tomar uma decisão importante aqui. O Cody Martin, Caleb Martin, né, os irmãos, Jalen McDaniels, que foi draftado também, e um cara chamado Nick Richards, que eu confesso desconhecer, fora os two-ways. Charlotte Hornets, time que era unanimidade que ficaria em último na temporada passada, não ficou, inclusive quase foi pra bolha, né, por meio jogo, segundo os critérios da bolha, por meio jogo ele não foi pra bolha também. Esse ano parece estar numa situação um pouco melhor, mas não tanto. O que temos para falar de Charlotte Hornets? Cara, eu gosto desse time do Charlotte. De novo, é o que você falou, né? Foi o time que ano passado a gente foi erradamente unânime em falar que ia ser o pior da liga. Não foi. Eu acho que, embora não seja de novo um time que a gente fala, esse time vai ser campeão, claro que não, né? Mas é um time que melhorou e que, principalmente, eu acho que isso é importante, é um time que vai ser divertido de ver. O Charlotte na temporada passada disputou, e quando eu digo disputou é porque teve chance de vencer vários jogos que não deveria, supostamente. O técnico James Borrego fez um excelente trabalho com um elenco que eu acreditava ser bastante limitado. Eu acho que o time do Charlotte, então, tem o Terry Rozier, que, apesar do contrato alto dele, é um armador competente para o nível de NBA. Tem o Devontae Graham, que foi um jogador que apareceu ano passado realmente muito melhor do que a gente imaginava. Na verdade, a gente... Basicamente, no primeiro ano dele, ele foi nada falado e apareceu no ano passado marcando muitos pontos. PJ Washington teve um ano de rookie interessante. O Bridges, que é o Michael, né? É o Miles, perdão. É um jogador que eu acho que vai contribuir. O Miles Monk ainda não deu certo, mas tem tudo para ser um chutador competente na NBA. E aí você adiciona a isso daí, esses jogadores que são jogadores com nível de NBA, o Gordon Hayward, que, enfim, embora ele não tenha sido no Boston o que ele era no Utah, é um jogador que a gente sabe o que ele vai entregar, a não ser que ele se machuque, ou seja, ele é um pontuador, ele é um jogador que machucado nesse contribui, momento, né? Está. Mas a gente sabe que vai entregar e a gente adiciona isso aí também um jogador com potencial ofensivo, principalmente, muito alto, que é o LaMelo Ball. É o que a gente falou, ele é um jogador que possivelmente tinha o maior teto da liga, do draft, desse último draft, e possivelmente um dos chãos mais baixo. O que significa que
ele tem o potencial de dar muito certo, mas também tem o potencial de dar muito errado. Eu vi alguns highlights do Hornets na pré-temporada. O LaMelo realmente é um jogador ousado, divertido, com uma visão de passe absurda. Isso parece que é coisa da família Ball, né? Então eu acho que é um time que vai ser divertido. Não sei se é um time... Eu acho que é um time que tá lá brigando pelo play-in, mas vai ser um time bastante divertido de ver. Entendeu? Eu acho que não tá lá... esses times não vão ameaçar os times lá de cima da Conferência Leste, mas vai dar muito trabalho pros times que vão disputar aquela vaguinha ali entre 7º e 10º na Conferência Leste. Eu acho, será que a gente deve acender uma luz pro LaMelo Ball? Porque os maiores temores do LaMelo Ball meio que se confirmaram nessa pré-temporada, né? Nessa amostra pequena de 4 jogos, onde ele jogou 22 minutos de média. Mas ele chutou 26% nos field goals e 27% para 3 pontos. Que a eficiência dele sempre foi uma coisa para se prestar bastante atenção. Outras coisas se confirmaram, como por exemplo, ele é um excelente armador reboteiro, até porque ele cresceu bastante e é um armador bem alto. Ele é um excelente passador. Porém, ele cometeu um número muito alto de turnovers, e um elogio que se fazia bastante a ele é que com tudo isso que ele faz, com esses passes malucos, com essa visão de jogo, com a bola na mão bastante tempo, ele era um jogador que cometia sempre muitos poucos turnovers. E a gente viu isso lá na Austrália em outros momentos que ele jogou. Porém, eu sei que é muito precipitado para se analisar isso, mas ele tá aqui no top 5 de quem mais cometeu turnover por jogo na pré-temporada. Eu não sei até onde é uma adaptação dele a uma liga bem diferente de onde ele estava jogando. Tô falando mais dos 26% de field goals. Ou se talvez já seja um alerta para o que possa vir daqui para frente. Eu acho que, enfim, de novo, pré-temporada... Se o Lonzo, o irmão dele, mudou o arremesso e melhorou tanto de 3 pontos, eu acredito que o LaMelo também tem esse potencial. Agora, é isso. Para que ele consiga atingir esse potencial todo que a gente falou, ele precisa melhorar, ele precisa ser pelo menos competente nos arremessos de 3 pontos, porque isso vai abrir um mundo inteiro de opções para ele, né? Se os times começarem a ter que respeitar o arremesso de longa distância dele, como ele é um excelente passador, isso vai abrir um mundo de opções para ele, e é isso, ele precisa melhorar não só a mecânica, mas eu acho que também a escolha dos arremessos, né? Que nem sempre é a melhor das escolhas. Então vamos para o Miami Heat, terceiro time da divisão do Atlântico. Miami Heat, que perdeu, por exemplo, Jay Crowder, né, que foi um jogador titular aí. Mas vamos ver o que eles fizeram. Eles reassinaram com o Goran Dragic, que teve um comeback aí nos playoffs, se é que podemos dizer assim, depois de uma temporada regular não muito boa, ou pelo menos não no nível Goran Dragic. Eles reassinaram com o Myers Leonard, que foi até uma surpresa, né, porque ele jogou muito pouco nesses playoffs. Assinaram com o Avery Bradley, que estava nos Lakers, que não jogou a bolha, mas que teoricamente é um campeão com os Lakers. Assinaram com o Mo Harkless como free agent. No draft, o principal jogador foi o Precious Achiuwa, que inclusive teve até um jogo de 15 rebotes aí na pré-temporada. Eles assinaram com vários jogadores para o Exhibit 10. Eu só vou chamar a atenção para um, que é o Max Strus, que é um cara que meteu 6 bolas de 3 pontos em um dos jogos e foi o líder em pontos do Miami Heat na pré-temporada, com 16 pontos e meio por jogo, Max Strus. Assinaram a extensão do Bam Adebayo, seguem com o Jimmy Butler, seguem com o Duncan Robinson, com o Tyler Hero. É um time que mudou pouco em relação à temporada passada, que foi até podemos dizer, uma certa surpresa ter chegado às finais da NBA, que não era um time que as pessoas cravavam no início da temporada que fosse chegar lá, mas que chega forte, mais uma vez para essa temporada, né? Tá no pelotão de cima. Eu acho que chega mais forte no sentido de ser mais respeitado do que foi na temporada passada. Até certo ponto foi uma surpresa o Heat ter chegado nas finais da NBA, não era o que ninguém apostava, né? Aliás, acho que no começo da temporada o Heat não era nem citado entre os favoritos na Conferência Leste, né? Todo mundo falava de Sixers, que deu errado aquele time, o Boston, o Milwaukee, o Heat realmente não era nem muito citado.
Eu acho que o Heat vai manter, manteve, obviamente, o núcleo principal do elenco, mas vai manter principalmente a cultura, que ele sempre fala do tal do Heat Culture e tal, né? Que é um time que é obsessivo por preparação física, que tem medições de gordura corpórea toda semana, e se você tá acima, eles deixam lá no mural para todo mundo ver e tal. Essa coisa meio militarizada. Por outro lado, quer dizer, a não ser que o Heat depende de evoluções internas de jogadores para melhorar, né? Um segundo ano com esse núcleo praticamente intacto pode ser que traga uma melhora para o Heat, aí torne um candidato ainda mais forte para retornar às finais. Sobre as aquisições, quer dizer, basicamente foi o Avery Bradley, que é um jogador que eu acho que se encaixa muito bem nessa história de cultura do Miami Heat. Um jogador que joga sério, que se esforça muito na defesa, que pode te oferecer pontuações expressivas em determinados jogos. Eu me lembro de um dos últimos jogos antes da bolha, ele estava sendo um dos principais jogadores do Lakers. Mas não acho que vai ser ele que é o fiel da balança. Não é esse o jogador que vai te colocar numa posição de favorito ao título. Ele ajuda, ele acrescenta esse núcleo, mas eu acho que é isso. Assim, o Heat apostou na manutenção do núcleo. Tyler Hero, segundo ano, se ele continuar o percurso de evolução que ele tem apresentado, que ele apresentou no primeiro ano de carreira, quer dizer, ele já vai ser um jogador muito melhor nessa temporada, e aí a gente já está falando, quer dizer, de um time que pode ser consideravelmente mais forte, né? Então é um dos favoritos do leste, não podemos deixar de citar. Aliás, eu não sei se você viu, mas teve a votação dos eu acho que são os próprios GMs da liga. Sim, a pesquisa dos GMs que tem todo ano. O Spoelstra ganhou melhor técnico, melhores ajustes dentro de uma partida, e ele ganhou 3 prêmios que na temporada passada tinham sido dois do Popovich e outro do Nick Nurse, acho, algo assim. Ele ganhou nessa votação desse ano, ele ganhou os 3 prêmios assim de técnico. Então, meio que entre os general managers é quase um consenso que ele hoje é o melhor técnico da liga. De observações do Miami Heat, eu acho que vai ser um time que vai brigar ali por top 4 do leste. Se eles chegarem às finais da NBA de novo, não vou negar que pra mim vai ser uma surpresa novamente, não porque eles não tenham condições, mas eu acho que tem muitos times agora em alto nível disputando essa vaga. E eu cito Milwaukee, cito Boston, cito, enfim, Brooklyn, Miami, são muitos times para uma vaga só, para essa vaga de título do leste e finais da NBA. Confesso que eu talvez ficasse até surpresa se o Miami chegasse novamente lá, mas o time é bom, é muito parecido com o time do ano passado. Eu acho que conta com a evolução de um cara como o Tyler Hero, o Duncan Robinson, que é o outro jovem, entre aspas, que a gente pensa que ele é mais jovem do que ele é, mas ele não é, ele já tem 26 anos, que é um cara também que vai tá jogando sua última temporada de contrato, e quando renovar vai receber ofertas altas de outros times, com certeza, né, depois dessa última temporada dele. E eu acho que eles também eles confiam na evolução desses outros jogadores. Eu vou citar rapidamente aqui o KZ Okpala, que foi um cara que meteu muita bola de 3 na pré-temporada. Eu vou até olhar aqui para não falar besteira. Tá, muita bola de 3 é 7 de 11, mas enfim, é um cara que chutou 64% de 3 pontos na pré-temporada. O Heat só jogou 2 jogos na pré-temporada, né? É isso? Porque eu vi que não era todos os times que jogaram 4, tinha times de 3 jogos. Não foi. Agora exatamente. O Heat só jogou 2, mas enfim. Então a amostra é menor ainda pra gente tentar concluir alguma coisa. Um cara como o Jimmy Butler, por exemplo, nem jogou na pré-temporada. É isso, é um time que vai brigar lá por cima. Lembrando que nessa última temporada eles se classificaram em 5º, né, gente? Não é que eles na temporada regular ficaram lá em cima. Eles ficaram em 5º. Mas é um time que chega forte e chega muito mais respeitado do que ele estava nesse momento na temporada passada. Minha última observação é que no Spotrac, onde a gente fica olhando os salários e os contratos dos jogadores, o Bam Adebayo está como Idris Adebayo. Cara, eu ia falar isso agora. Eu olhei e falei, quem é esse cara?
Será que é tipo um irmão? Eu olhei, será que é tipo um irmão dele que é da D-League? Tipo, sei lá, o Giannis tem o Thanasis no mesmo time, enfim. Eu falei, será que é algum irmão do Adebayo? Eu vi o salário, não. O Idris Adebayo é o Bam Adebayo. Aí por que só ele tá com o primeiro nome em vez do apelido? Não me pergunta. Eu lembro quando o Nenê chegou na NBA, Maybiner. o nome dele é Maybiner, sei lá. E eles não falavam Nenê, ele teve que pedir, ele jogou o primeiro ano com o nome dele. E aí ele teve que pedir pra ele, ele falou, não, eu sou Nenê. Tipo, não tem porquê tá esse nome se eu não uso esse nome. Qual foi o... Teve algum jogador que falou na época quem ele acha que é pra ter um nome só? Ele acha que é o Pelé? Como se o Pelé fosse o único brasileiro que fosse chamado por um nome só, né? Mas isso é um pouco de ignorância do americano que não entende que outras culturas são diferentes, tá? Não todo americano, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura de primeiro nome e apelidos, e é o nome dos jogadores, né? É a piada. Eu fico imaginando a galera, tipo, explicando lá nos Estados Unidos que aqui você tem o Juninho paulista, o Juninho pernambucano, o Juninho carioca, o Juninho, sabe, tipo, né, você imagina lá nos Estados Unidos, os caras, o Tony Delaware, o Tony Califórnia, tipo, os caras iam surtar, né, tipo, imagina. Lembrou aquela piada dos Simpsons, né, quando perguntam os nomes dos dois guardas, que é o Lou e agora não lembro o nome deles, os dois guardas que estão sempre com o chefe Egon. Aí, mas qual é o sobrenome de vocês? Aí eles... A gente só tem um nome, a gente é que nem a Cher. Então, tipo, pros americanos, o exemplo de pessoa que só tem um nome é a Cher. Orlando Magic. Orlando Magic foi o time que não mudou praticamente nada. Eles assinaram com o Cole Anthony, draftaram, na verdade, o Cole Anthony, né? Que jogou muito bem nessa... meteu um game winner, acho que no último jogo do Magic. Armador, filho do velho Greg Anthony ali dos anos 90 nos Knicks, era um cara que vindo da high school era um dos principais prospectos, não teve uma temporada tão boa em North Carolina, acabou sendo draftado em 15º, agora não lembro exatamente a posição do Magic, e está aí para disputar a posição com o Markelle Fultz, veio bem na pré-temporada. Aí reassinaram com o Gary Clark, reassinaram com o Michael Carter-Williams, trouxeram o Dwayne Bacon, do Charlotte Hornets, reassinaram com James Ennis e assinaram com um monte de gente para contrato de 10 dias. Não mudou praticamente nada do Orlando Magic, que ficou em 8º na temporada passada. E o que esperaram do Orlando Magic para esse ano? Tá com cara de 8º. Lembrando os outros jogadores: Vucevic, o Aaron Gordon, Evan Fournier, Terrence Ross, Markelle Fultz, que eu já falei, Alfaro Camino. Jonathan Isaac não vai jogar essa temporada inteira. Ele está lesionado. Não vai jogar a temporada inteira. Inclusive, eles conseguiram aquele... O mesmo que o Warriors conseguiu por Klay Thompson, de conseguir aquela exceção ali. Uns 3 milhões e alguma coisa que libera do cap por causa do jogador machucado. Aí eles têm o Mo Bamba e os Ken Burch, enfim, os demais eu falei. O time que tá com mais cara de 8º lugar de novo, é isso? Pelo contrário, eu acho que com a ascensão de times como Atlanta, como Washington, que a gente vai falar do próximo a ser falado, eu acho que o Orlando é o time que não vai estar nessa briga, né? Principalmente sem o Jonathan Isaac, que é vinha sendo na temporada passada um dos melhores jogadores de defesa, né, da liga, cogitado inclusive mencionado nas conversas, né, de jogador defensivo do ano. E sem ele, eu acho que, a não ser que vamos lá, o Greg Anthony começou muito bem. Cole Anthony, perdão, Greg Anthony, pai dele. O Cole Anthony começou muito bem, pontuou bem em alguns jogos aí da pré-temporada, mas não acho que isso seja o suficiente para manter o Orlando no padrão que teve na temporada passada, e principalmente porque, como eu disse, você tem times que... Os times ao redor do Orlando, quer dizer, de novo, vamos repetir o que a gente já falou na temporada passada, nos programas passados. Eu enxergo o leste, então. Você tem um primeiro nível lá em cima com Milwaukee, Miami, Boston e Brooklyn. Depois você tem um segundo nível que eu coloco Toronto e Indiana. E aí depois você tem essa galera do 7º ao 10º, que é Washington, Atlanta, Charlotte, Orlando. Tô esquecendo de alguém, Vavo?
os 4 lá de cima que tu botou: Milwaukee, Boston, Brooklyn e Miami, é isso? Isso. Acho que é isso. Então, e aí, você vê, desses 4 times, só o Orlando não melhorou. No papel, claro, né? A gente tem que ver depois no jogo, mas eu acho que o Washington ficou melhor, eu acho que o Charlotte ficou melhor, eu acho que o Atlanta... Esqueceu do Sixers. O Philadelphia, então, mas aí então você já tá... O Philadelphia você já coloca no segundo nível, então você já tá falando do 8º ao 11º, né? Você tem Atlanta, Charlotte, Washington e Orlando. Desses 4 times, na minha opinião, só o Orlando não melhorou. O Orlando piorou, né? E inclusive uma pena pro nosso amigo Jones, que já participou aqui com a gente. Eu não sei o que ele acha, mas o time não se reforçou na free agency. E aí vai depender muito do que vai vir no draft. Mas o Jonathan Isaac vai fazer uma falta imensa. O Mo Bamba até agora não disse a que veio, né? Então eu acho que é um time que piorou. Talvez o Markelle Fultz consiga continuar evoluindo, mas enfim, não vejo para onde crescer esse time do Orlando, principalmente porque os concorrentes diretos ali pela briga no play-in se reforçaram. Então eu não colocaria o Orlando como um dos 10 times que entram no playoff, contando ali com as vagas do play-in, né? É, um time que pode mudar para a próxima temporada, né? Porque a gente tem o Evan Fournier, ele tinha um player option para esse ano, ele aceitou, mas a partir da próxima temporada ele é um agente livre. O Markelle Fultz acaba o contrato de rookie dele também, com a chegada do Cole Anthony talvez possa sobrar para ele. É um time que pode mudar, eu acho que para a próxima temporada. Para essa, realmente, eu acho que o Orlando fica nesse limbo. Pensando nos times de novo agora, eu falei que tava com cara de 8º lugar, talvez seja com mais cara de 10º lugar, o que seria o que é o novo normal, né, pro último classificado. Mas este é o Orlando Magic. Para finalizar a Conferência Leste, então, o 15º time do Leste que estamos falando, o 5º da divisão do Atlântico, é o nosso Washington Wizards. Agora, o último time da ordem alfabética da NBA inteira. Acho que tanto na cidade quanto no nome, né? O Wizards deve ser o último também. Deixa eu ver. Tem algum time depois de Wizards? Warriors é antes? Com X, com Y, com Z? Deve ser. O que o Washington Wizards fez? Bom, o mais importante talvez seja a troca de seu armador John Wall por Russell Westbrook, o que muda razoavelmente o jeito de jogar do time, cria uma nova dupla que todos estão muito empolgados para ver, Russell Westbrook e Bradley Beal. Assinaram com o nosso querido Raul Neto, que estava no Sixers na última temporada. Jogou até bons minutos, né, na pré-temporada, porque o Russell Westbrook só jogou o último jogo. Teve um jogo do Raulzinho ali que eu vi na TV. Foi na TV ou no League Pass? Agora não lembro. Mas que ele foi super bem, fez quase 20 pontos. Foi contra o Nets, tava marcando o Kyrie até. Assinaram com o Robin Lopez por 1 ano. Reassinaram com o Davis Bertans. Essa sim foi uma grande aquisição, que não é aquisição, porque ele já estava lá. Dos rookies, o grande jogador, o grande draftado foi o Deni Avdija, o israelense, que já veio começando de titular agora nos jogos de pré-temporada. Então o elenco do Wizards fica com o Russell Westbrook, Bradley Beal, aí o Davis Bertans de contrato renovado, o Thomas Bryant, Robin Lopez, o Ish Smith, que é o armador reserva, né? O Rui Hashimura, que a gente fica aguardando se ele vai dar um salto maior agora nessa segunda temporada. O Deni Avdija que eu falei, tem o Jerome Robinson, que apareceu muito bem na bolha na temporada passada. Lembrem-se, o Wizards ele perdeu os primeiros 7 e ganhou só o último, né, na bolha. E ele estava usando muito esses jogadores que não eram tão utilizados. E alguns deles se destacaram, como o Jerome Robinson e o Troy Brown Jr., que agora era o próximo da minha lista. Aí tem o Mo Wagner, o Isaac Bonga, que até jogou bastante de titular. O Andrzej Spajetniks, que também jogou algumas partidas da temporada passada. E dos principais é isso. Este é o Washington Wizards. Olha, a minha rápida análise da temporada passada para essa, eles acrescentaram o Russell Westbrook, porque o John Wall não estava jogando. Então realmente tu acrescenta um jogador All-NBA Third Team ao teu time. E isso por si só já significa que o time vai dar um salto. Vem para brigar pro play-in, acredito, né? Cara, você sabe que eu tava lendo a respeito, ouvindo algumas coisas e tal, e eu comecei a olhar para esse elenco do Wizards
Cara, eu gosto desse time. Esquece o contrato do Westbrook. Ele é um cara que ele ainda traz muita coisa pra um time, né? Ele acrescenta muito a um time. Por 40 milhões, eu não gostaria de ter o Russell Westbrook no meu time, mas por 20 eu amaria ter ele no meu time. É isso que o Vavo falou. Como você tá colocando um jogador no lugar de outro que não jogou na temporada passada, então você pega tudo que o Wizards tem e acrescenta o Russell Westbrook. Tem os defeitos dele, a gente sabe disso, mas ele é um cara que acrescenta e eu acho que se você for olhar pro time do Wizards, pro elenco do Wizards, o Wizards tem à disposição chutadores bons de 3 pontos, né? Você tem o Davis Bertans, que foi possivelmente entre os big men, um dos melhores chutadores de 3 pontos. Você tem o Bradley Beal, o Deni Avdija veio bem na pré-temporada. O jogador que vem da Europa para a NBA, às vezes demora para se adaptar com a linha de 3 pontos, que é mais distante da cesta, meio metro, quase meio metro mais distante. Mas ele veio bem, ó, chutou 45%, na verdade, ó, ele chutou 5 de 11, é isso? É 5 de 11 em 3 jogos, que é um aproveitamento bom para quem veio da Europa para a NBA, e ainda é muito novo, né? Então, e aí você tem o Mo Wagner, você tem uma série de outros jogadores ali, o próprio Jerome Robinson, o Ish Smith, que o ano passado até fez um ano interessante e tal. Quer dizer, basicamente, se você quer ter o Westbrook no seu time, você precisa ter opções de chute de 3 pontos nas outras posições. É isso. E o Washington tem isso. Além disso, você tem um jogador que tá próximo de se tornar uma super estrela na liga, que é o Bradley Beal. E aí você olha, por exemplo, ao redor, sei lá, você olha pro... A principal dupla de jogadores do Atlanta é melhor que a do Washington? Não é. A principal dupla do Charlotte é melhor que a do Washington? Não é. A principal dupla do Orlando é melhor que a... Não é. Entendeu? Então, é um time que... No pior dos cenários, eu acredito que vai pegar uma vaga de play-in, mas no melhor dos cenários, considerando que o topo do leste está muito bem, mas tem uma diferença grande para a parte de baixo da conferência, cara, na melhor das hipóteses, esse time pode estar brigando aí por quinto, sexto, até na melhor das hipóteses, perdão. Por quinto, sexto no leste, porque além disso a gente tem que levar uma outra coisa em consideração. O Washington joga numa divisão onde você tem o Miami, que é claramente o melhor time, mas depois você tem justamente esses outros times todos que eu tô falando: Atlanta, Charlotte, Orlando e o próprio Washington. Os times jogam mais entre a própria divisão. Então, supostamente, o Washington vai ter mais jogos contra esses times que são um pouco mais fracos, né? Nesse ano não tem 4 jogos com o mesmo time, né? São só 3, né? São 2 com o da tua conferência e 3 com o da... Desculpa, 2 com o da outra conferência e 3 com o da tua conferência. E aí faz 72. De qualquer forma, então assim, eu gosto desse time do Washington e eu colocaria ele dentro das minhas previsões de playoff. Eu acho até que tem chance de pegar sexta vaga, por aí. Então, acho que finalizando, a ordem, que nem a gente fez nos outros programas, a ordem da divisão agora é uma ordem mais complicada. Algumas era meio óbvio, a ordem, mas essa acho que tá complicada. Vou dizer a minha ordem, olhando aqui. Eu acho que vai ser... Quer começar falando a melhor contratação? Melhor contratação, vamos lá. Estou pensando aqui. Cara, apesar de todos os pesares, acredito que a melhor seja o Russell Westbrook. Eu acho que sim. Acho que a gente pode até, assim, o valor eu sei que é alto, mas o Hayward também tem que entrar nessa conversa, sim, né? Sim, eu tava olhando aqui pensando entre os dois, na verdade. É que a questão é que o Westbrook foi uma troca. E aí, então, quer dizer, supõe-se, apesar de a gente saber que não teve essa perda de alguma coisa em troca de outra, porque o John Wall não joga há 2 anos, supostamente uma troca você perde uma coisa e troca por outra, né? Supostamente não. É assim que acontece. Já na aquisição do caso do Gordon Hayward foi uma coisa, eles não tinham nada e trouxeram esse jogador. Mas eu concordo, eu acho que a melhor aquisição, independentemente da forma, foi o Westbrook.
E agora a ordem. Vamos lá, eu estou olhando aqui. Como quem assiste o Big Shot Pod sabe que a gente não planeja nada antes e faz tudo na hora. Para ter mais espontaneidade, né, gente? Vamos lá. Obviamente, o Miami Heat vai ser o primeiro nessa divisão. O que não era o caso na temporada passada, que muitas pessoas colocaram Orlando na frente do Miami antes de começar. Depois do Miami, cara, os quatro vão estar muito equilibrados. Eu olhando aqui agora, tá com cara que eu vou colocar que o segundo nessa divisão vai ser o Washington. Porque eles têm um dos melhores jogadores de temporada regular, que é o Russell Westbrook. Embora ele não vá jogar back-to-back, né? O terceiro, eu vou colocar... mesmo em queda, entre aspas, e sem muitas mudanças, eu vou colocar o Orlando Magic. Porque eles continuam tendo Vucevic, que é um cara que te entrega 20 pontos, 13 rebotes por jogo e mete bola de 3. E eu vou continuar colocando o Orlando como terceiro. O Atlanta, apesar de todas as mudanças, eu vou deixar em quarto. E o meu último, não por muito, eu acho que vai ter muito equilíbrio, mas o meu último é Charlotte. Eu discordo de dois times, na verdade. Eu concordo com Miami e Washington nas duas primeiras posições. A diferença é que eu ainda não sou o maior fã do... Eu vou ter que ver, o Atlanta vai ter que me provar. E eu não gosto do Orlando Magic. Eu acho que é um time que ficou para trás nessa conferência. Então, eu acho que vai ser muito próximo, mas eu vou colocar o Charlotte em terceiro, porque eu não posso ignorar que a presença do Hayward melhora demais esse time. O Atlanta em quarto e o Orlando Magic em quinto. E aí eu vou falar para você que eu acho que o Orlando fica de fora dos 10 que disputam playoffs e play-in ali, somados, né? E eu acho que o Orlando fica de fora. Eu colocaria o Orlando ali como 11º nessa disputa aí. Quem são os outros times, então, que ficariam de fora para as nossas previsões? Knicks, obviamente. Bulls. O que a gente falou na divisão do Atlântico, vamos lá. Classificam entre os 10 Boston, Brooklyn, Filadélfia e Toronto. Fica de fora Knicks. Na divisão central, classificam entre os 10 Milwaukee e Indiana. Ficam de fora Detroit, Cavs e Bulls. Na divisão do sudeste, classificam, na minha opinião, Miami, Washington, Charlotte e Atlanta. Fica de fora Orlando. E na tua opinião, entra o Orlando e sai o Charlotte. Exatamente. Então essa é a minha opinião. Quer arriscar uma classificação preliminar aí? Pera aí, deixa eu pegar uma caneta. Fui pego de surpresa. Deixa eu abrir uma folha do meu caderninho de NBA aqui. Eu tenho mais ou menos aqui, eu vou dar a minha aqui. Fala então. Milwaukee, Boston, Miami, Brooklyn, Filadélfia, Toronto, Indiana, Washington, Indiana, são 8. Charlotte e Atlanta. É isso. Então, a minha aqui eu fui fazendo. Tu foi falando, eu fui te ignorando e fui fazendo nesse meio tempo. Eu acho que tu mudou aí, eu não tava te ouvindo. A minha ficou Milwaukee, Boston, Brooklyn, Miami, Toronto, Filadélfia, Indiana, Washington, Orlando e Atlanta. Então vamos passar um a um aqui, só vai. O meu primeiro foi Milwaukee. Depois Boston. Aí eu botei Miami. Eu botei Brooklyn. Aí eu botei Brooklyn. Aí eu botei Miami. Aí eu botei Filadélfia. Eu botei Toronto. Aí eu botei Toronto. Aí eu botei Filadélfia. Aí eu botei Washington em sétimo. Eu botei Indiana em sétimo. Eu botei Indiana em oitavo. Eu botei Washington em oitavo. Então é isso. E aí eu botei Charlotte em Atlanta. A gente trocou terceiro com quarto, quinto com sexto e sétimo com oitavo. E no nono, sim, tu colocou Charlotte, eu coloquei Orlando. É isso. Vamos para o oeste. Divisão sudoeste, salto-oeste, então, para finalizar, que a gente deixou por último, imaginando que talvez o desfecho de James Harden tivesse algum desfecho diferente. Tivesse algum desfecho, Algum desfecho, a gente deixou por último, não aconteceu nada, então aí vai do jeito que está. Dallas, Houston, Memphis, New Orleans e San Antonio, começando então com o Dallas Mavericks. O que eles mexeram aqui?
Bom, logo no início teve aquela troca do Seth Curry pelo Josh Richardson. Richardson, então, agora está em Dallas. Eles fizeram uma troca grandona aqui envolvendo o Justin Jackson, o Delon Wright, o Trevor Ariza e o James Johnson. Quem veio pro Dallas foi o James Johnson, né? Isso, junto com algumas picks de segunda rodada. Aí eles assinaram com alguns outros jogadores, com o Josh Green, o Tyrell Terry, né, o rookie que acabou caindo pro início da segunda rodada. O Willie Collinstein fica, Trey Burke, eles assinaram. Tem o Wesley Wundo como free agent. Eles tinham assinado com o JJ Barea, mas dispensaram ele logo depois. E assinaram um de 10 dias com o Courtney Lee. Somam-se a esses jogadores Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Maxi Kleber, que é Maxi Kleber, porque ele é alemão, Luka Doncic, obviamente, Dorian Finney-Smith, Boban Marjanovic e Jalen Brunson. Draftaram também o Tyler Bey, é isso? Enfim, Dallas Mavericks, apesar de eu ter falado muitos nomes, o time é meio parecido com o do ano passado, exceto essa troca do Seth Curry com o Josh Richardson. Melhora, piora? Doncic vai continuar essa escalada dele rumo ao maior jogador de todos os tempos, ou ele já começa a continuar evoluindo, mas em passos menores a partir de agora? Então, Vavo, eu acho que o Dallas tá apostando muito na evolução do Doncic, com razão, porque ele tem potencial para ser um dos maiores jogadores da liga. Já tá entre os 10, eu diria. Só que ele ainda é muito novo, ele tem potencial para evoluir. E eu acho que o Dallas fez o correto. O Dallas não fez nenhuma loucura para adquirir um jogador nessa off-season, porque não acho que tinha nenhum jogador que transformaria o Dallas em contender imediato. E se tiver, e aí o Dallas correria o risco de fazer, por exemplo, o que o Milwaukee fez, que pagou um preço muito caro para um jogador que é bom, que é o Jrue Holiday, mas que o Milwaukee pagou praticamente um preço parecido com o do Anthony Davis. A diferença é que o Lakers tinha mais jogadores jovens para colocar na troca, mas em termos de escolhas de draft pagou até mais do que o Lakers. Tem uma escolha a mais ali envolvida nessa troca. Então eu acho que o Dallas fez o correto. Esperou, ele sabe que a janela do Dallas ainda não começa agora, o Doncic é muito novo, não existe razão para você acelerar esse crescimento do time, até porque você já tem lá um cara que não vai começar a temporada disponível, mas que deve voltar, que é o Porzingis, que não acho, por conta das lesões, não acho que ele é uma segunda estrela, não acho que ele vai ser o parceiro do Luka Doncic no longo prazo. Eu acho que mas ele é um cara que funciona para agora, né? E se o Doncic continuar evoluindo nessa toada, o time do Dallas já deve ser muito melhor nessa temporada do que foi na temporada passada. Dito isso, eu acho que do que eu tenho visto, lido e ouvido nas últimas semanas, eu acho que tem uma parte da mídia americana que está um pouco otimista demais com esse time. Tá, então eu acho que a conta do Dallas é para realmente a partir da próxima temporada, porque onde eles vão ter espaço no cap para assinar com algum grande jogador. Falava-se muito do Antetokounmpo, obviamente isso não vai acontecer, e talvez agora esse tiro saia pela culatra, porque talvez a gente não tenha tantos free agents bons, que nem tu citou no início do episódio. Mas realmente, para essa temporada, eu acho que nem eles veem essa temporada como uma vamos para o título. Tá muito carregada a Conferência Oeste, cara, tá muito carregada. Com o Clippers, com o Denver, com esse time, até com o Rockets, se o Harden ficar, é um time que vai brigar lá em cima, entendeu? Essa evolução absurda do Doncic a cada temporada, tem uma hora que ela vai começar a diminuir. Não que ele vai diminuir, mas a evolução vai diminuir. Tipo, não tem como ele continuar evoluindo nesse ritmo, senão ele é um cara que tá indo pra 35 pontos e 40 triple-doubles na temporada. Isso não vai acontecer, gente. Então, vai ter uma hora que ele vai começar a evolução dele vai ter que diminuir um pouco. O Porzingis, ele é uma incógnita, realmente. Ele pode jogar de 2 a 72 jogos nessa temporada. E eu acho que essa é uma aposta boa pra fazer nessas casas de aposta, porque deve pagar bem. 72 ele já não pode mais, né? Não, porque não começou. Não, e
E porque ele não vai começar disponível, né? Ele tá machucado, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade pra contar. Eu acho que não sei se cabe no episódio de hoje. Acho que cabe rapidamente, em 30 segundos. Um cara achou um artigo de jornal ali do meio dos anos 80. O Ace Green, ele tem a maior sequência de jogos consecutivas da história da NBA. O Iron Man. O Iron Man. Mas acharam um artigo que ali no meio dos anos 80 ele tomou uma cotovelada na boca, perdeu 2 dentes, teve que fazer canal, ficou 2 semanas sem conseguir comer e ficavam colocando ele no jogo assim por 1 minuto, 2 minutos, só pra ele não perder essa sequência. Um cara achou provas em artigos de jornal, dizendo que a sequência do Ace Green é uma fraude. Enfim. Que loucura isso. Que loucura, né? Porque isso não virou um assunto no futuro. E o cara achou lá que ficaram colocando ele 1 minuto. Agora tem que procurar lá nos game logs dele pra ver se a gente acha esses jogos. Que ele ficou entrando 1 minuto, 2 minutos, ele não conseguia nem ficar de pé na quadra, porque ele não conseguia comer, porque ele tava fraco, porque ele teve que fazer canal em vários dentes, enfim. Mas a sequência não foi perdida. E aí ele conseguiu manter esses 1.200, não sei quantos jogos são. Mas enfim. Voltando ao Dallas Mavericks. É isso, pra mim é um time ali que vai brigar pelo... Eu acho que foge do play-in, mas tá com um cara ali que é um time que vai brigar por 5º, 6º lugar, dada a quantidade de times fortes na Conferência Oeste. Então, o segundo time da Conferência Oeste é aquele time que fez a gente esperar até o último momento possível para ver se ia acontecer alguma coisa. Com sua estrela, e não aconteceu, Houston Rockets. Bastantes mudanças no time, né? Primeiro teve aquela troca que mandou o Covington embora, que virou o Ariza, que virou o sign and trade com o Pistons, que chegou o Christian Wood. Então, grosso modo, saiu o Robert Covington e chegou o Christian Wood. Então, depois o Rockets, ele assinou com o Jae'Sean Tate, que é um cara que estava na Liga Australiana, jogando pelo Sydney Kings, que era um contrato não garantido, que eles garantiram agora, né? Assinaram com o Sterling Brown, que veio do Milwaukee Bucks. Assinaram com o DeMarcus Cousins, uma grande aposta. Obviamente, a troca que mandou o Russell Westbrook e trouxe o John Wall. Tinham assinado com o Gerald Green, mas depois com a lesão do Chris Clemons, né? Pra quem não viu, o Chris Clemons era um cara que estava com o contrato não garantido, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, vai ficar de fora da temporada inteira. O Rockets tem que garantir o contrato dele, com isso o Gerald Green acabou sendo dispensado. E reassinou com o Bruno Caboclo. Agora eles estavam na dúvida entre o Bruno Caboclo e o Gerald Green, acabaram ficando com o Bruno Caboclo. Isso deixa o elenco do Rockets até esse momento com James Harden, John Wall, Eric Gordon, Christian Wood, PJ Tucker, que aparentemente está tão infeliz quanto James Harden, mas a notícia não é tão grande porque ele não é o James Harden. Aí tem o Daniel House, Ben McLemore, Bruno Caboclo, David Nwaba, o DeMarcus Cousins, Sterling Brown, o Jae'Sean Tate, e o último do elenco é o Kenyon Martin Jr., que foi a escolha de draft que o Rockets comprou, escolha de segunda rodada, porque ele não tinha escolha nenhuma nesse último draft. O Rockets é o time que é o time que pode ficar de primeiro até 10º. Eu acho que é uma garantia que vai para os playoffs, até porque se eles trocarem o James Harden, alguma coisa virá em troca, e esse jogador que vier, ele vai contribuir para o time, mas é talvez o time que seja a maior incógnita de todos, muito porque das suas duas contratações, John Wall e DeMarcus Cousins, são jogadores que não jogam há muito tempo, e embora eles tenham desempenhado bem, eu diria até muito bem na pré-temporada, a gente não sabe se eles vão continuar mantendo esse ritmo e se não vai vir nenhuma outra lesão nova para atrapalhá-los. E também temos o caso do Christian Wood, que na sua única amostra, no único jogo que ele jogou de pré-temporada, ele poderia ganhar o prêmio de MVP da pré-temporada, né? Foi um cara que em 23 minutos fez 27 pontos, pegou 10 rebotes, meteu bola de 3, dominou o garrafão, fez inúmeros pick and rolls com o Harden, e é meio que um alento aí pro Rockets nessas incertezas de pré-temporada. Mas é uma amostra de um jogo. E então é uma incógnita. Eu citaria então, antes de passar a palavra pro Gui, que o Bruno Caboclo na pré-temporada foi muito bem mesmo, defensiva e ofensivamente, metendo bola de 3 assim, deixa eu ver, ele chutou 50%, ele chutou 8 de 16 para 3 pontos na pré-temporada, que é uma amostra razoável, e veio muito bem na defesa, tocos, roubos de bola e uma contribuição muito grande. Então talvez, com certeza esse foi essa participação dele na pré-temporada foi o que fez o Rockets decidir para ficar com ele aí dentre
dentre esses não garantidos, que ele ia ter que dispensar alguém, não pôde dispensar o Chris Clemons e acabou dispensando o Gerald Green. Eric Gordon foi bem nessa pré-temporada. O Rockets talvez eu consiga falar com mais propriedade, porque eu vi vários... Eu não vi nenhum jogo completo, mas eu vi vários pedaços de jogos. O Eric Gordon veio bem, chutando numa eficiência boa, né? E o Harden veio naqueles quilinhos acima do peso, mas sendo Harden, né? Visão de jogo... Tem uma foto dele que parece que ele tá muito gordo, né? Tem uma foto aquela foto que... engana um pouco. Mas não, ele tá lógico, com a bunda um pouco é maior, ângulo, realmente. mas que ele tá gordinho, ele tá. Assim, acima do peso ele tá. Ou tava, né? E agora algumas... Até o David Nwaba veio bem na pré-temporada. O Rockets jogou 4 jogos, ganhou 3 e perdeu 1. Ganhou 2 do Bulls ganhou 2 do Spurs e ganhou 1 e perdeu 1 do Bulls. Quais as tuas impressões de não torcedor do Houston Rockets? Então, eu acho que o Rockets, eu acho que uma coisa boa pro Rockets nessa off-season, nesse processo de construção, é que o Rockets foi fundo demais nesse negócio dos 3 pontos. Chega num ponto que não é saudável, sabe? Eu acho que, para citar um exemplo... sei lá, fazer um paralelo com o futebol. Você lembra daqueles primeiros times do Fernando Diniz que eles não davam chutão de jeito nenhum? Nem quando o goleiro era pressionado por 4 atacantes. Pressionado e tal. E aí, assim, cara, a gente entende, beleza, ter a posse de bola é legal, mas se você tá perdendo o jogo e tomando gol porque teu goleiro tá tomando pressão de 2 atacantes, você exagerou na dose, sabe? E eu acho que o Rockets é um pouco a versão disso do basquete. O Rockets foi fundo demais nesse negócio dos 3 pontos e números, estatísticas e analytics e etc e tal, né? Quando na verdade... beleza, os números te falavam uma coisa, mas aí na quadra você tava vendo outra que não funcionava. Né? Você não tinha mais um pivô de ofício, você não conseguia mais brigar por rebote, porque, enfim, você não tinha jogadores com altura suficiente. Então eu acho que foi uma dose de arrogância e uma dose excessiva de confiança na figura do James Harden. Né? Uma dose de arrogância do front office, com o Daryl Morey, inclusive, né? De ter ido fundo demais nessa questão do arremesso de 3 pontos e tal, né? E acho que até o próprio, da mesma forma que o Rockets precisava mudar, o Daryl Morey precisava sair desse ambiente de tipo, não, chutar 3 pontos e etc e tal, entendeu? Então, eu acho que no final das contas, essa saída dele, ida dele pro Philadelphia vai ser bom pra todo mundo. Até porque lá ele vai ter que trabalhar com outros jogadores com outras características. E talvez dê certo. Enfim. Então eu acho que o Rockets... O que acontece? O Rockets voltou agora, deu 2, 3 passos para trás, mais próximo do jogo, entre aspas, tradicional. Você tem 2 big men interessantes, se o Cousins estiver inteiro, né? Você tem, então, o James Harden como principal figura ofensiva, tem que ver se ele vai ficar ou não. Saiu uma reportagem semana passada que o Rockets, na verdade, se for para negociar, gostaria de negociar o quanto antes, mas também não vai negociar se não receber uma proposta que ache justa, né? Então, ainda não está definido se o Harden vai ficar a temporada inteira no Houston, mas, de qualquer maneira, o Rockets hoje tem um elenco mais equilibrado. Agora, a questão é, como o Valvo falou... O melhor cenário e o pior cenário do Rockets são muito longe um do outro porque você tem muitas variáveis. O Cousins vai conseguir se manter a temporada inteira saudável? O Wall também? Porque uma coisa é jogar na pré-temporada. Eu quero saber se no jogo 37... no back-to-back, no meio de março, esse cara ainda vai estar inteiro ou não, entendeu? Porque o começo da temporada não onde pega. Onde pega depois do primeiro, segundo mês da temporada, que aí talvez esses problemas físicos possam começar a aparecer e atrapalhar o Rockets. Então, o Rockets tem muitas variáveis. E aí, só aproveitando... Uma coisa, eu tinha falado com o Valvo semana passada de falar sobre uma troca que ele pense que seria uma surpresa pro Harden. Uma coisa que eu tava pensando aqui é que se eu fosse o general manager do Rockets, eu aceitaria
no final das contas, uma troca pau a pau entre James Harden e Ben Simmons. Por quê? Vou dar meus motivos. Primeiro que o James Harden tá com 31 anos e a gente tá vendo que ele não é um cara que tá se cuidando muito bem. A gente viu o que ele fez essa off-season inteira. Ele é um cara conhecido por ser da balada, né? Aliás, diz que um dos problemas que fizeram com que o Russell Westbrook pedisse a troca do Harden é porque o Harden, eles não brigaram, eles não tiveram problemas um contra o outro, mas ele viu que o Harden tem um estilo de vida que o Westbrook não tem. O Westbrook é um cara bitolado no jogo, em se cuidar, etc e tal, e o Harden não é. Então, considerando que o Ben Simmons tem 24 anos e o Harden tem 31, eu aceitaria essa troca. Além disso, o Ben Simmons é um jogador talentosíssimo, que está sob contrato por mais 4 anos, e que é o melhor jogador, individualmente, é o melhor jogador que eu acho que o Rockets conseguiria obter numa troca pelo James Harden. E além disso, eu acho que da mesma forma que o Rockets tem que abrir o leque de opções para trocar o Harden, se o Philadelphia, a partir do momento que o Philadelphia decide, vou disponibilizar o Ben Simmons para uma troca, por que ele tem que focar simplesmente só no Harden? Porque o Philadelphia pode explorar trocas por outros times, com outros times também. E aí, nesse caso, essa proposta do Ben Simmons por James Harden não está garantida, não está no bolso do Rockets para o Rockets usar a hora que quiser. Porque pode aparecer um outro time aí e oferecer um baita pacote pelo Ben Simmons, entendeu? Então, se eu fosse dirigente do Rockets, eu aceitaria essa troca. Agora, se o Philadelphia botasse essa troca na mesa agora, eu aceitaria essa troca. Não é o que o Rockets quer, mas eu aceitaria. O Rockets ainda tem uma esperança, não sei se essa é a palavra, que não é nenhuma esperança. Ele pode simplesmente decidir não trocar o Harden e ele vai jogar. De tentar rodar o time desse ano com esses jogadores. Porque o upside desse time, que seria Christian Wood ser o que ele tá prometendo ser, o Harden voltar a jogar no nível que ele jogava no passado, o John Wall se manter inteira a temporada inteira, o DeMarcus Cousins ser pelo menos ali o do Warriors, que fazia 17 pontos por jogo, mais o Ray Gordon, mais... Cara, é um time que vai brigar lá pra cima, entendeu? Talvez até pra primeiro e segundo lugar de temporada regular. Então, é o que eles falam. Se não vai me dar um pacote que me satisfaça, que no caso seria Ben Simmons e mais 13 escolhas de draft, eles não vão trocar. E aí veria o que fazer depois dessa temporada. A única questão é que agora, nesse momento, é o momento onde o Rockets, quanto mais o tempo passa, melhor fica pro Harden e não pro Rockets, né? Porque quanto mais o tempo passa, menor o contrato do Harden. Agora, o que o Rockets tem de atrativo? Oferecer pelo menos 2 anos de Harden para qualquer time que ele for. Porque ele tem mais 2 anos de contrato e depois tem um player option. Se esperar essa temporada, depois só tem mais 1 ano. E aí, o valor pode diminuir. Mas em troca disso, tu usou mais 1 ano dele, então tu teve mais uma tentativa. É isso que se coloca na balança. Sim, você usou mais 1 ano dele, mas o meu ponto é, se você terminar em quarto ou quinto no Oeste e cair no segundo round dos playoffs de novo, não valeu a pena, entendeu? É só aí. Enfim, não existe uma resposta definitiva, claro. Eu só tô falando que eu, Guilherme, trocaria, se a proposta estivesse na mesa agora, Ben Simmons por James Harden, eu no lugar do Rockets trocaria agora. Mas conhecendo, não vou trocar. Memphis Grizzlies, então, antepenúltimo time da nossa análise geral de todos os times da NBA. Memphis Grizzlies, que ficou em 9º na temporada passada, né? Se classificou para o play-in e perdeu para o Portland Trail Blazers. Então vamos lá, o que temos de Memphis Grizzlies? Vamos ver. O Desmond Bane. Eles pegaram o Desmond Bane no draft, né, que foi a última escolha da primeira rodada, que eles fizeram uma troca, aquela troca com o Celtics e o Blazers, que envolveu o Enes Kanter e o Ezonia, e enfim, algumas escolhas. Eles pegaram o Desmond Bane. Eles reassinaram com o DeAnthony Melton, por um valor até que me surpreendeu, 4 anos e 35 milhões, para um cara que foi uma escolha de segunda rodada, foi até uma escolha do Rockets, que ele foi pro Suns naquela despejada de contrato do Ryan Anderson. Acabou se encontrando no Grizzlies e veio fazendo uma boa temporada. Acabou ficando.
Quem mais que eles assinaram? Teve mais alguém importante? Não teve, não. Zaire Smith já foi, ele assinou e saiu. Não o teve Zaire nenhuma... Smith foi dispensado. não teve o Ezonia, nenhuma... que veio nessa troca, foi dispensado também. Então o time é praticamente o mesmo da temporada passada, que é, olha, foi pela ordem de salários, que é Gorg Jang, o primeiro, nessa temporada. Tem jogadores, enfim, com salários programados, esperados maiores nas próximas, mas nessa temporada o Gorg Jang é o maior. Jonas Valanciunas, Justice Winslow, que a gente espera que consiga ir voltar do mundo das lesões, Dillon Brooks, DeAnthony Melton, que eu falei, o Kyle Anderson, o Ja Morant, obviamente, vai indo pro seu segundo ano. Tem o Tyus Jones, que veio bem aí do banco em algumas partidas, Jaren Jackson Jr., Brandon Clark, Grayson Allen, John Conchar e alguns jogadores menores aqui, Xavier Tillman, John T. Porter, enfim, caras até que a gente não sabe muito sobre eles. Muito parecido com o time da temporada passada, é um time que deve confiar muito na evolução dos seus jovens jogadores, no caso o Ja Morant e o Jaren Jackson Jr., e por que não dizer de caras como o Dillon Brooks, que ainda tem 24 anos, e o DeAnthony Melton, que ainda tem 22, tem o Jonas Valanciunas com 28, que não vai começar a cair de rendimento, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, então é um cara que dá pra confiar daqui pra frente. Muito parecido com o time da temporada passada, espera talvez essa volta do Justice Winslow, né, que foi quem eles receberam para ceder o Jay Crowder ao Miami Heat, e o Iguodala também, né, foi aquela troca que o Iguodala não jogava pro Memphis, mas enfim. Tá com cara ali de play-in também, eu acho, né? Então, cara, eu não sei, eu vi, como eu disse, eu vi Atlanta e Memphis, e vi mais algumas coisinhas do Memphis. Cara, o Ja Morant tá... Juro, se você não sabe nada da NBA, você fala assim, esse cara é um dos 10 melhores jogadores da liga para temporada. Tipo, se você tá vendo, ligou a TV, você fala assim, não é possível que esse cara não seja um dos 10 melhores jogadores da liga. Você não fala nem que ele tem só 21 anos. É impressionante o grau de comando que ele tem na quadra. Ele, no que eu vi do Memphis, em todos os momentos que ele esteve na quadra, ele foi o melhor jogador da quadra, considerando os dois times. Assim, eu acho que ele vai ter uma temporada absolutamente espetacular, tá? Juntamente com o Zion, que a gente vai falar na sequência. Cara, e essa disputa entre os dois na mesma divisão vai ser algo que a gente vai ter durante muitos anos na liga, porque é impressionante, de verdade, eu fiquei absolutamente impressionado com o grau de domínio e de comando do Ja Morant em quadra. É impressionante. O time do Memphis é um time muito novo. O Gorg Jang, que é o maior salário do time, é o mais velho com 30 anos de idade. Ele só tem 30 anos. É o mais velho do time. Depois você tem o Valanciunas com 28, o Kyle Anderson com 27, e depois todos os jogadores têm 24 anos ou menos. Todos. Tá? Um outro jogador que você citou, o John T. Porter, ele é irmão do Michael Porter Jr. Esse cara, ele foi inclusive considerado com potencial para ser escolhido na loteria. O problema é que ele teve 2 lesões de ligamento cruzado no joelho, na sequência. Então ele acabou nem sendo draftado, aí depois acho que ele assinou com o time da D-League do Portland, mas ele é um jogador com muito potencial. Assim como Desmond Bane, que jogou todos os anos de college, então já entra na liga com 22 anos. Assim, eu não acho... aquilo que a gente falou alguns programas atrás, 1 ou 2 programas atrás. O topo do leste talvez seja mais forte do que o topo do oeste, mas a conferência oeste continua mais forte, porque quando você olha para os times que supostamente são times de fora de playoff, quer dizer, você olha para, enfim, Memphis, só os times que ficaram de fora dos playoffs, vamos lá, Memphis, Phoenix, Sacramento, tem lá seus jogadores bons, o Minnesota tem Karl Anthony Towns e D'Angelo Russell, quer dizer, o Golden State ficou de fora dos playoffs no ano passado, na temporada passada. Então, assim, a Conferência Oeste ainda é mais forte do que a Leste. E assim, vai ser um dos times... Eu acho que depois do Lakers, o time que eu mais quero ver, os 2 times que eu mais tenho interesse em ver jogar nessa temporada são o New Orleans e o Memphis, porque eu tô muito impressionado com o nível
do Ja Morant e do Zion, talvez até mais do Ja Morant do que do Zion. A gente, quando acabar aqui essa divisão, vai ter um problema para decidir, né? Porque não cabe Memphis e Pelicans no top 10. Vai ter um problema para decidir, porque a gente falou que o Phoenix fica no top 10, né? Sim. E Minnesota fora. Não vai caber todo mundo. Teremos uma decisão para tomar logo mais. Passamos para Pelicans? Podemos, bora. Vamos lá. New Orleans Pelicans, então, penúltimo time da nossa análise. O que mudou lá? Bom, eles perderam o Jrue Holiday, né? Aquela troca toda maluca, né? Que envolveu todos os times da NBA, todos os jogadores possíveis e todas as trocas possíveis. Nisso, eles ficaram com, a grosso modo, eles ficaram com o Eric Bledsoe e com o Steven Adams. São as duas novidades do Pelicans. E já assinaram uma extensão com o Steven Adams. Com o Steven Adams. Cada vez mais forte. Cada vez mais com cara de malvado. Mas sorrindo. Quem mais eles assinaram aqui? As principais mudanças foram essas. Eles assinaram aqui com o Wayne Gabriel, que é um ala pivô que estava no Blazers, e a gente viu ele jogar nos playoffs bastante, né? No lugar do Zach Collins. Acho que na série contra o Lakers ele começou alguns jogos ali na tentativa de tentar parar o Anthony Davis. Assinaram com o Willie Hernangomez e alguns nomes menores. Eles draftaram o Kira Lewis Jr., que era um cara bem cotado. E mais alguém? Darius Thornwell, que estava no Clippers. E acho que é isso. O Kenrick Williams, que já estava no elenco, renovou, assinou mais um contrato maior. Mas enfim, a grande diferença é essa. Sai Jrue Holiday, entra Eric Bledsoe e Steven Adams. Fala os outros jogadores, né? Pra quem não se lembra, tem o Brandon Ingram, que assinou a extensão máxima também. Assinou a extensão máxima. Continua J.J. Redick, aos 36 anos. Lonzo Ball, ainda aos 22. Obviamente Zion Williamson. Jackson Hayes, também está indo para o seu segundo ano. Nicolo Melli, o italiano, que já tem 29 anos, mas teve alguns bons momentos. O Josh Hart, que a gente ainda fica esperando se ele vai dar um salto maior ou não. Nickeil Alexander-Walker. E é isso. Esse é o time do Pelicans. Cara, assim, o Pelicans talvez tenha a dupla com mais potencial para daqui 3 anos. Assim, no sentido de você já tem o 1-2 ali pronto para eventualmente disputar título, que é o Zion e o Brandon Ingram, né? O Brandon Ingram é um jogador que eu gosto muito, mas ele, embora ele tenha sido uma segunda escolha de draft, eu não acho que ele seja um número 1, né? Eu acho que ele se enquadra justamente ali nesse papel de segundo melhor jogador. E o Zion, que na pré-temporada teve números escandalosos, quer dizer, ele é tipo uma máquina de aproveitamento dentro do garrafão, ninguém consegue parar ele. Espero que essa segunda temporada dele seja também muito boa. Ele parece que está em forma, isso vai ser uma questão, acho que a carreira toda do Zion, porque ele é um cara muito denso, tipo, ele é um cara parrudo, né? E na posição que ele joga, isso pode representar problemas físicos mais no futuro. Então ele é um cara que vai ter que realmente se cuidar. Além disso, eu não gosto muito dessa extensão que deram para o Steven Adams, mas eu entendo a razão. E eu acho também que... Por que eu não gosto? Eu entendo a razão que deram a extensão para o Steven Adams, mas por que eu não gosto? Porque o Pelicans tem uma decisão para tomar, né? O Lonzo e o Josh Hart são agentes restritos depois dessa off-season. E aí você já está pagando o Brandon Ingram. Tudo bem que o Zion, ele ainda tem mais 3 anos no contrato de rookie dele, mas como ele foi a primeira escolha, o contrato dele é de 10 milhões nas próximas 2 temporadas, de 13,5 na última temporada. E aí só aí que vai começar a ter uma extensão. Então, o ponto é que uma extensão, dependendo do valor da extensão do Lonzo e do Josh Hart, pode começar a complicar a vida do Pelicans para o futuro, de cap. Se você esperar
a free agency depois dessa temporada, você corre o risco de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Sacramento e o Bogdanovic. Alguém fazer uma proposta e você fala, putz, tá caro demais pra mim, eu não vou pagar. E aí você perde esse jogador por nada, né? Então, tá claro que o núcleo que o Pelicans vai construir ao redor do Zion e do Brandon Ingram. Mas aí você tem esse elenco de apoio que vai ser importante. Aí você tem que ver quanto você paga para essas pessoas. E aí, nesse sentido, você põe um contrato. O Steven Adams recebe 27 milhões essa temporada e os próximos 2 anos são 17 milhões. Beleza, eles alinharam o contrato do Steven Adams com quando vai entrar em vigor a extensão do Zion, que possivelmente vai ser de máximo. Então, não vai atrapalhar isso. Mas ao redor disso, você tem outras decisões a serem tomadas. E aí você pode perder um jogador que de repente poderia ser útil daqui a alguns anos, porque você tem essa extensão do Steven Adams na folha de pagamento. A gente não pode esquecer que além do Zion, você tem o Jackson Hayes e o Nickeil Alexander-Walker, que foram draftados no mesmo draft do Zion, né? O Lonzo a gente tem que... Esse ano vai ser o ano para ele mostrar pra gente se ele é o Lonzo de antes da bolha ou da bolha, que foi muito pior. O da bolha foi terrível. Como todo o time do Pelicans. O time do Pelicans foi horroroso na bolha. Inclusive o Zion. Aliás, eu ouvi um podcast ontem, ou anteontem, que o cara fez a conta. O time do Pelicans foi menos 24 pontos por jogo enquanto o Zion esteve em quadra. Isso mostra o quanto a bolha do Zion foi ruim. Tá? Isso não quer dizer nada pro futuro. Eu acho que ele vai voltar arrebentando, mas ele foi mal na bolha. E o Josh Hart, que você falou, é um jogador que eu gosto muito, mas eu acho que o Josh Hart, a gente não pode esperar um salto dele. Eu acho que ele é um jogador de elenco muito bom. Eu acho que a carreira do Josh Hart, ela vai ser, assim, em uma hipótese muito boa, ela vai ser uma carreira muito próxima do Trevor Ariza, sabe? Um jogador que pode ser um titular num time bom, mas ele é a quarta ou quinta opção ofensiva, mas que defende muito bem. Ele vai ser um jogador de rotação, entendeu? Cara, e ele já tem 25 anos. Ele já tem 25 anos, então... Eu não vejo tudo isso, cara. Eu não sei se a minha amostra do que eu vi do Josh Hart é muito ruim, mas eu não vejo tudo isso nele, cara. Lembrando que o Trevor Ariza é um cara que foi titular de time... Foi um titular de time campeão da NBA e foi titular em todos os times que ele passou desde o início da carreira, praticamente. Eu não consigo ver isso no Josh Hart, cara. Eu acho ele muito bom como um jogador coadjuvante. Muito bom, assim, tipo... O apelido dele no Lakers era Josh Barkley, porque ele pega muitos rebotes pro tamanho dele e ele defensivamente ele é muito inteligente. Ele é de Vila Nova, que é uma universidade que os jogadores dificilmente flopam. Eu gosto muito dele, de verdade, assim, eu acho que ele é um jogador para estar em rotação de elenco de time campeão. Vou observar mais, porque realmente eu não vi todo esse hype do Josh Hart. Vamos para o último, então? Estamos chegando perto do nosso horário limite combinado de gravação. San Antonio Spurs, que não mudou praticamente nada no time. Draftou o Devin Vassell com a 11ª escolha, que foi muito bem, inclusive, na pré-temporada, e reassinou com o Jakob Poeltl, segue lá, né, que veio naquela troca do Kawhi, que veio o DeRozan e o Poeltl. Eles draftaram também o Trey Jones, que é o irmão do Tyus Jones, que a gente acabou de falar dele, acho que a gente nem falou dele, mas é o irmão do Tyus Jones. Assinaram com o Keira Bates-Diop e nada de muito diferente aqui da temporada passada. Os demais jogadores: DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, Rudy Gay, DeJounte Murray, Patty Mills, Trey Lyles, Derrick White, Lonnie Walker, Luka Shamanich, Keldon Jones, Drew Eubanks. Os Spurs, que já não foi para os playoffs e ficou longe de ir na temporada passada, praticamente nenhuma mudança. Tá com um cara que vai ser aqueles times que não vai nem brigar por play-in nesse momento, né? Um momento de reformulação. O Spurs todos os jogadores draftados na primeira rodada, das últimas, acho que 4 ou 5 temporadas, seguem na franquia, que é o DeJounte Murray, que é o Derrick White, que é o Lonnie Walker, o Shamanich, enfim. É um time que meio que confia nos jogadores que ele drafta, deve confiar bastante também no Devin Vassell. E aí, qual é o prognóstico para Pop
e companhia? Cara, eu acho que esse é o final do ciclo, assim, não tem muito o que dizer. Eu não acho que é um time de playoff, é o último ano de contrato do LaMarcus Aldridge, é o último ano de contrato do DeMar DeRozan, é o último ano de contrato do Rudy Gay, o DeJounte Murray tá assinado a extensão. Então, eu acho que é um time, inclusive, pra gente ficar de olho na trade deadline, né? Eu acho que o time do Spurs vai tentar flipar o DeRozan por alguma coisa, o Aldridge de repente por algum contender, pensando que, enfim, é o último ano de contrato, e aí vai começar um rebuild pro próximo ano. Não tem assim, porque antes, quando, por exemplo, teve aquela disputa pelo LaMarcus Aldridge na Free Agency, o Spurs tinha um núcleo já veterano, mas tinha os jogadores lá para atraírem os free agents. Agora não tem nem isso, né? Você vai ter jogadores jovens, como o DeJounte Murray, que já tem 24 anos, o Vassell foi draftado agora, o Derek White, que é o último ano de contrato, talvez já tem 26, talvez não assine de novo, mas tem o Lonnie Walker. Eu acho que é isso, assim, é um final de ciclo para o Spurs. Esse ciclo que teve 22 participações em playoffs e interrompida na temporada passada, eu acho que esse é o último ano desse ciclo. Eu acho que até, não sei nem se o Pop, apesar dele ter renovado o contrato, ele tem, mas não sei nem se faria sentido ele voltar para esse, considerando que ele já tem quase 70 anos e que, né, talvez ele queira se aposentar. É um final de ciclo, eu não vejo muito mais o que falar do Spurs, assim. É isso. O DeMar DeRozan e o LaMarcus Aldridge, por estarem os dois no último ano de contrato, e o Spurs vai estar muito próximo do último lugar da Conferência Oeste, acredito, no momento em que chegar da trade deadline, tá com cara de que eles vão mandar para algum time pegar algum contrato expirante e pegar pelo menos uma escolha de primeira rodada para ajudar nessa construção. Tá com cara que vai acontecer isso com os dois, na verdade, né? Que o DeRozan e o Aldridge, um meio ano de DeRozan e de... O DeRozan tem 31, o LaMarcus já tem 35. Meio ano desses dois jogadores pode ser muito útil para algum time que esteja precisando. Tipo, sei lá, o Clippers da temporada passada, que deu uma escolha pro Knicks e pegou o Marcus Morris, que até ali era o melhor jogador dos Knicks, mas que estava no final do contrato dele. Tá com cara que vai acontecer isso, mas é um time que dá para cravar que não vai estar disputando vaga. O que nos coloca na posição de dizer a ordem da divisão Southwest. Quer falar da melhor contratação primeiro? Cara, eu tô olhando, tava pensando nisso nesse minuto, e eu acho que a melhor aquisição, pelo menos do que a gente viu até agora na pré-temporada, é o Christian Wood, velho. Eu também acho. Eu tava vendo aqui time por time. Se não for o Christian Wood, vai ter que ser algo tipo... Não, vai ser Steven o John Wall, Adams. ou vai ser o Cousins, ou o Adams, mas não tem muito... Não foi uma divisão com aquisições muito impactantes além dessas. Eu acho que é isso. E a ordem... Peraí, eu vou dar um passo para trás. Peraí. Se a gente falou, então, que na divisão Northwest entrariam Denver, Portland e Utah Jazz. E na divisão do Pacífico entrariam Golden State, Clippers, Lakers e Phoenix Suns. Desses 7 times, se você tivesse que tirar um para passar 4 da Southwest Division, para passar Dallas, Houston, Memphis e New Orleans, quem você tiraria? Possivelmente o Phoenix Suns. Sabe quem eu tiraria? O Golden State. Eu tava na dúvida. Mas o Golden State fora dos 10, eu acho muito improvável. Dos 10. É essa a questão do... É esse o nível de profundidade do Oeste. Não, eu acho muito improvável. Eu tiraria o Golden State. Eu achei que tu ia falar Portland. Não, cara, vamos olhar. O que tem o Golden State? O que, assim... Tá, tem o Steph que tá voltando de lesão e já tem 30 e tantos anos. O Draymond Green que a gente não sabe se tá em forma ou não. Você vai apostar no Wiggins? Tem o James Wiseman, né? Que é um cara... Mas é rookie, velho. Cara, novatos historicamente não contribuem pra times vencedores. Demora um tempo até ele ser uma presença... Nem todo mundo entra pronto pra contribuir. E principalmente mas no draft, nesse cenário, um draft mais fraco. Nesse cenário a gente não tá falando de times vencedores, tá falando de times pra ficar entre os 10 primeiros. Eu acho que ele é um cara que poderia fazer diferença. E aí eles têm o Kelly Oubre, que é um cara que ajuda... E eles têm o Andrew Wiggins, que é um cara que pode ajudar, e eles têm uma Luxury Tax que explode, mas
Eu acho difícil eles não ficarem entre os 10. Entre Phoenix e Golden State, mas eu acho que eu tiraria o Golden State. Mas tá bom, vamos lá. A vida não é pra ser fácil. Você classificaria qual? O Houston, Dallas e qual outro? Se Memphis. fosse pra classificar 3. E Memphis? Acho que ainda é o Memphis nesse momento, na frente do Pelican. Cara, pra essa temporada eu vou falar Dallas, Houston e Pelicans. E se eu tivesse que... E aí a última vaga pra mim ficaria entre Memphis e Golden State. Então a gente fica com uma ordem dessa. Eu ainda acho que Houston fica na frente do Dallas, porque se eles trocarem com o Harden vão ficar na frente, e sem o Harden vai ter alguém que vai ajudar a ficar na frente. Então acho que Houston, Dallas, Memphis, Pelicans e San Antonio. É a minha ordem. Eu vou Dallas, Houston, Pelicans, Memphis e Spurs. E fechando então a Conferência Oeste, os meus 10 seriam... Quer falar na ordem já? Ou não? Vamos lá, eu vou Lakers, Clippers, aí eu vou Denver, também botei em terceiro. aí eu vou Dallas, Aí eu botei Houston quarto. aí eu vou Houston, Aí eu botei Utah quinto. aí eu vou Portland, Aí eu botei Dallas sexto. aí eu vou Utah Jazz, Aí eu botei Golden State sétimo. eu vou Suns em oitavo, O meu oitavo é o Suns também. Não, desculpa, meu oitavo é Portland. É Blazers. eu vou Pelicans em nono, O Suns é meu nono. e aí eu vou Golden State em décimo, brigando na beirada com o Memphis. E o Memphis é meu décimo. Então temos mais diferenças que no leste, o que é totalmente compreensível, né? Dado a volatilidade de alguns times como Rockets e Warriors, que a gente não sabe até onde eles vão. Então, repetindo os meus 10. Lakers, Clippers, Nuggets, Rockets, Jazz, Mavericks, Warriors e Blazers, Suns e Grizzlies. Eu fui de Lakers, Clippers, Denver, Dallas, Houston, Portland, Utah Jazz, Suns, Pelicans e Golden State. E acho que assim finalizamos. Temos um episódio. Temos uma trilogia de previsões da NBA, que começa amanhã para o dia que a gente está gravando, ou no caso hoje, em relação ao dia que está saindo o episódio. Quais são os jogos? Celtics Lakers e Clippers. Celtics e Nets, né? Isso, e Lakers e Clippers. Então, no caso, Kyrie contra o seu ex-time, abraçou todo mundo aí na pré-temporada. E Lakers e Clippers também teve na pré-temporada, também foi o jogo do primeiro dia da temporada passada. É isso, gente. Então este foi o episódio número 101 do Big Shot Pod. A liga de fantasy dos Big Shot Pod All-Stars foi draftada então ontem à noite em relação ao dia do lançamento do episódio, mas nesse momento que falamos ainda não foi feita. São 20 times, né? Vai ser bem disputado. Elencos bem profundos, porque são 20 times, então a gente vai draftar até o Luka Chamanich vai chegar aqui. Aí que você vai separar os homens dos meninos. Draftar o Anthony Davis e James Harden é fácil. É fácil. Quero ver draftar o Taylor Horton Tucker e o Jared Dudley. Aí eu quero ver. É isso, gente. Mais um episódio chegando no final. Acho que quase 2 horas de episódio. Nós somos uma produção da Ampere. Nossos arrobas são @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter e @Guilherme_Pinheiro em todas as redes sociais, ou @BigShotPod também em todas as redes sociais possíveis. Exceto naquela rede chinesa lá, Weibo, como é que é? Nossa, sei lá. Nessa a gente não está, gente, ainda. Ainda. E este episódio foi editado por Guilherme Dornelles e nos vemos possivelmente daqui a 2 semanas, porque tá com cara que vai ter uma folga na semana que vem. Já em 2021. Já em 2021. Inclusive, Feliz Natal então a todos e um ótimo ano novo, caso a gente só volte no ano que vem. Verdade. Tchau. Abraço.